Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo David Gibbs, professor de História na Universidade do Arizona. Obrigado por voltar ao programa. Obrigado por me receber bem. Você se concentra muito na geopolítica e na economia disso, e eu esperava que pudesse esclarecer como isso se compara à situação atual. Já vimos algo semelhante no passado. A escala dessa crise energética é profundamente preocupante e, em certa medida, sem precedentes. No entanto, tivemos uma crise em 1973, é claro, com o choque do petróleo. Eu estava me perguntando se isso nos dá algum contexto para as possíveis consequências socioeconômicas e políticas do que estamos vendo hoje. Sim, é isso mesmo. Há, na verdade, um paralelo muito próximo entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu há mais de meio século, começando em 1973, uma crise do petróleo, uma crise de energia originada no Golfo Pérsico. O Irã esteve profundamente envolvido em ambas, tanto na atual quanto na anterior. E antes de entrar nos detalhes, vale lembrar que a crise de energia que começou em 1973 foi o principal gatilho para uma grande recessão. Pior desaceleração econômica em Breaking Meets Perigo 30. Isso também resultou em uma estagnação econômica que durou décadas. Basicamente, taxas de crescimento de produtividade estagnadas nos Estados Unidos e, um desempenho muito reduzido na maior parte do resto do mundo. Então, em certos aspectos, na verdade, mesmo se você observar as taxas de crescimento do PIB a longo prazo, elas eram bastante altas até 1973. Em 1973, há uma grande queda e as taxas de desempenho econômico nunca se recuperaram totalmente daquele período inicial. Portanto, isso representa um ponto de inflexão histórico. E é muito perturbador quando você pensa no fato de que algo muito semelhante está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Antes de eu continuar com os detalhes, você quer fazer mais alguma pergunta antes que eu comece o contexto histórico? Claro. Não, o contexto histórico seria fascinante, porque fico pensando que não vimos nada parecido com isso. Ou seja, primeiro, sim, a Rússia foi retirada da rede até certo ponto com todas essas sanções econômicas. Bem, mas não completamente. Na Europa, por exemplo, ainda compramos o gás, só que por meio de um intermediário indiano, por exemplo. A um preço mais alto. Sim, a um preço alto. Sim, claro, eles querem a margem de lucro deles. E sim, desculpe, o petróleo também. Mas agora, com esse bloqueio no Oriente Médio, e considerando que nem é tão temporário quanto parecia, parece que vai durar mais. Não tenho certeza de quanto tempo levaria para consertar essas coisas, mas mesmo um acordo político depois dessa guerra não parece provável. Não parece que o Irã esteja disposto a voltar ao que era antes. Eles estão mirando em uma grande ruptura com o antigo status quo. E, de fato, no contexto mais amplo do que estamos vendo no mundo, o mundo unipolar acabou. Agora temos um mundo multipolar, que sim, pode-se dizer que será mais equilibrado, mas também parece menos organizado, com mais atores envolvidos. Então, não, novamente, o contexto histórico seria ótimo. Bem, deixe-me dizer que o que acabei de apresentar aqui se baseia em pesquisas que realizei sobre esse tema nos arquivos nacionais e também em um livro que publiquei no ano passado sobre o assunto. O que houve foi uma crise do petróleo em duas fases. A primeira fase começou com a Guerra Árabe-Israelense de outubro de 1973. Mais uma vez, Israel está no centro dos dois eventos, o atual e o anterior. Em 1973, Israel entrou em guerra, ou foi invadido primeiro, em um conflito de inverno com a Síria e o Egito. Como resultado dessa guerra, o mundo árabe, basicamente grande parte dele, impôs um embargo de petróleo, usando o cartel da OPEP como instrumento para embargar os Estados Unidos por seus laços muito estreitos com Israel e por seu apoio militar a Israel. A primeira fase foi liderada pela Arábia Saudita, que por motivos religiosos se opunha à ideia de um Estado judeu no Oriente Médio,
e a ideia do sionismo. E tinha um caráter ideológico. Mas depois houve uma segunda fase. Após alguns meses, os chamados países muçulmanos moderados, liderados pelo Irã, um aliado próximo dos Estados Unidos, perceberam que poderiam ganhar muito dinheiro com o aumento dos preços do petróleo. O Irã não tinha nenhum interesse real na disputa árabe-israelense. Mantinha relações de caráter comercial com Israel. Era um importante fornecedor de petróleo para Israel, mas queria aumentar suas receitas. O Shah tinha planos ambiciosos de construir um vasto aparato militar, o que estava fazendo rapidamente, e pretendia financiá-lo por meio das receitas do petróleo. Portanto, essa era uma ideia muito atraente para ele. E assim, na segunda fase, houve aumentos contínuos no preço do petróleo, cerca de 400%. Os preços do petróleo subiram 400% para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tinham uma grande produção interna de petróleo, mas a Europa e o Japão foram atingidos com ainda mais força, fora da esfera soviética. Foi um evento global. O que quero enfatizar é que o que surgiu mais recentemente nos arquivos, caso não fosse conhecido antes, é que o governo dos Estados Unidos, liderado por Richard Nixon e Henry Kissinger, na verdade incentivou esse aumento de preços. Eles não se opuseram, incentivaram. Disseram em particular ao Shah do Irã: você pode aumentar os preços do petróleo o quanto quiser. Os Estados Unidos não irão se opor. E eu vou entrar nas razões disso em um momento. Mas, novamente, isso é realmente muito surpreendente porque o choque do petróleo devastou a economia dos Estados Unidos. Como eu disse, houve um dano extremo à economia norte-americana, e os próprios Estados Unidos foram profundamente cúmplices disso. Pode-se dizer que foi, de forma bastante apropriada, uma autodestruição promovida pelo governo Nixon. A questão é clara por quê. Mas antes de entrar nesse ponto, deixe-me apenas observar que, após alguns meses, houve uma disputa faccional dentro da elite saudita. E havia, digamos, outra facção dentro das elites sauditas que parecia ganhar destaque e queria reparar o dano que haviam causado aos Estados Unidos, oferecendo-se em particular para trabalhar com os Estados Unidos na redução dos preços do petróleo. Incrivelmente, os Estados Unidos se recusaram a fazer isso. Eles não queriam reduzir os preços do petróleo. Rejeitaram os sauditas, para o espanto dos próprios sauditas. E veja, temos cartas de Ahmed Zaki Yamani, que era o ministro do petróleo da Arábia Saudita, expressando surpresa pelo fato de os Estados Unidos não estarem interessados em sua oferta. Isso ressalta o fato de que os Estados Unidos estavam comprometidos em aumentar os preços do petróleo e prejudicar sua própria economia, o que foi exatamente o que fizeram. E agora a questão é, por quê? De novo, não quero ficar me alongando. Você quer intervir em algum ponto? Está fazendo alguma pergunta? Não, for the quer, é muito triste na colônia. Acho que um dos motivos foi o fato de os Estados Unidos estarem fortalecendo o Shah do Irã como o guardião dos interesses americanos e ocidentais no Golfo. Os britânicos haviam se retirado do Golfo depois de 1967 e 1968, se não me engano, e os Estados Unidos não puderam enviar forças militares para lá por causa do desastre do Vietnã. Então, confiamos no Shah para fazer isso por nós. Fortalecer seu poderio militar fazia sentido desse ponto de vista. Além disso, Nixon estava muito ansioso para aumentar as vendas de armas americanas a fim de beneficiar os exportadores de armamentos dos Estados Unidos, que haviam sido duramente afetados pela Guerra do Vietnã, a qual manchou a reputação das armas americanas. Tínhamos acabado de perder credibilidade, então ninguém queria comprar nossas armas, mas o Shah queria comprá-las, e isso era algo positivo. The Shah wanted to buy our weapons, and that was seen as a good thing. Furthermore, the Shah had been carefully building up. Além disso, o Shah vinha construindo cuidadosamente apoio entre a elite política e econômica dos Estados Unidos havia décadas. A embaixada iraniana em Washington vinha distribuindo presentes caros a centenas de jornalistas de alto nível nos Estados Unidos, como uma forma de, digamos, comprá-los, o que resultou em uma cobertura bajuladora do Shah.
O Shah chegou até a empregar a esposa de um importante senador do Comitê de Relações Exteriores como sua assessora de imprensa. Além disso, as empresas americanas se beneficiaram consideravelmente. As grandes companhias de petróleo, 5 das quais eram de propriedade americana, as chamadas 7 Irmãs, lucraram com o aumento dos preços do petróleo. A poderosa família Rockefeller também mantinha, historicamente, uma relação social muito amistosa com a dinastia Pahlavi. E veja, havia toda uma série de interesses empresariais que se beneficiaram consideravelmente do boom econômico que ocorria no Irã, graças aos altos preços do petróleo. Então acredito que essas considerações, tanto as estratégicas quanto as, digamos, mais mesquinhas e econômicas, foram o que influenciou Nixon e Kissinger. Kissinger, aliás, era pessoalmente muito próximo do Shah. Ele também era historicamente um tipo de discípulo dos Rockefeller. Portanto, acho que todos esses tipos de conexões foram o que impulsionou a política dos Estados Unidos, embora, por qualquer padrão razoável, essa fosse uma política autodestrutiva que o país estava seguindo. Mas seja qual for a causa dessa política, o que sabemos agora é que os Estados Unidos incentivaram esse aumento no preço do petróleo. E os resultados foram bastante devastadores. Mas se traçarmos um paralelo com os dias de hoje, não existe mais um verdadeiro porquê. Não há motivo para os Estados Unidos elevarem os preços. Na verdade, se os preços subirem, os principais países beneficiados seriam o Irã e a Rússia, ambos adversários dos Estados Unidos. Se esse conflito continuar, pode, acabar destruindo algumas dessas nações do Golfo, que são, em certa medida, se não ativos, pelo menos aliadas próximas dos Estados Unidos. No versões dos quais é a small se beneficia. Então não há estic por tough para o check de mais cor, o definitivor, theory intend. This can't be comparable, given that it's not an interest today, I assume. Yes, the motive is very different. Sim, o motivo é muito diferente. Não há evidências de que os Estados Unidos tenham incentivado o aumento do preço do petróleo. Muito pelo contrário. E você está absolutamente certo, é claro. Isso vai contra os interesses da América em todos os níveis, inclusive interesses que o próprio Trump veria como óbvios, já que isso enfraquece a influência global dos Estados Unidos, além de seus padrões de vida. Acho que uma das lições que as pessoas estão tirando, ou deveriam tirar, desta guerra é que se alinhar aos Estados Unidos não aumenta a sua segurança. Isso os enfraquece claramente. Basta olhar para todos os países do Golfo. Eles se alinharam aos Estados Unidos, permitiram que tivessem bases e agora estão sendo atacados pelo Irã. Isso não teria acontecido se eles não tivessem se alinhado aos Estados Unidos. Sabe, os países europeus precisam se perguntar se estavam sendo inteligentes. É realmente sensato se alinhar aos Estados Unidos quando eles estão cortando todas as nossas fontes de energia, primeiro da Rússia e agora do Golfo Pérsico? Essa aliança com os americanos tem sido um desastre para a Europa, quer eles percebam isso ou não. Estamos vendo uma verdadeira irracionalidade por parte da elite europeia, especialmente nos países escandinavos. Isso é absolutamente impressionante. Mas ainda assim, analisando de forma racional, o que estamos vendo aqui é que não há qualquer benefício, nem para os Estados Unidos, nem para seus aliados, no que está acontecendo no Golfo. Esse é um benefício em 2 de suas ocorrências, bem, em pelo menos 2, no sentido de que não era esperado, pelo menos não por Donald Trump. Eu sei que ele esperava vencer a guerra. Ele esperava uma vitória curta, fácil e gloriosa que o tornaria um grande presidente, como Abraham Lincoln, suponho. Nós o colocaríamos no Monte Rushmore. E isso não aconteceu. Ele calculou muito mal aqui. Mas as causas do aumento do preço do petróleo são um pouco diferentes das da década de 1970. Os efeitos, porém, podem ser bastante semelhantes, no sentido de que isso pode ser muito devastador, na mesma escala dos anos 70, ou possivelmente pior.
E a razão pela qual digo isso é que nos anos 70, o sistema financeiro era muito mais regulamentado do que é hoje. A possibilidade de um colapso do sistema financeiro foi reduzida por causa do alto nível de regulamentação, pelo menos nos Estados Unidos. Isso não é mais verdade. O sistema financeiro agora está substancialmente desregulamentado. Além disso, o nível de endividamento é muito mais alto, especialmente a dívida das famílias, a dívida pessoal dos cidadãos americanos. É muito mais alto. Isso significa um nível maior de vulnerabilidade. E isso não é um bom sinal para o futuro econômico, em termos dos efeitos secundários desse aumento no preço do petróleo. Portanto, estou muito preocupado, e todos os outros também deveriam estar muito preocupados com o que vai acontecer a seguir. Bem, a irracionalidade europeia não se trata apenas de perder o acesso à energia russa e do Oriente Médio. Trata-se também de reduzir deliberadamente a cooperação tecnológica com a China. Quero dizer, ninguém está sugerindo que eles devam comercializar ou ter cooperação tecnológica apenas com os americanos, mas se houvesse mais de um parceiro, estariam em uma posição mais vantajosa. Além disso, em relação ao relacionamento com os russos, uma grande razão pela qual estamos nesse conflito, ao que parece, foi a decisão de expandir a OTAN, essencialmente, de voltar à política de blocos. Acho que esse foi um preço que muitos estavam dispostos a pagar. Alienar a Rússia, reativar a lógica da Guerra Fria, porque a OTAN pelo menos consolidou a presença americana na Europa. E é bom ter os americanos na Europa, no sentido de ter o pacificador, é claro, e de ter o exército mais poderoso como aliado próximo. Tudo isso são coisas boas. Mas agora que os Estados Unidos estão se afastando cada vez mais, é preciso perguntar: se tivéssemos um tipo de Kissinger frio e racional na Europa, ele diria: bem, a situação mudou agora. Talvez não precisemos mais fazer política de blocos. Podemos encontrar uma forma de acabar com as linhas divisórias na Europa e cooperar mais com os russos. De fato, os americanos também não se oporiam a isso, se significasse que a Rússia não estaria se inclinando tanto para a China. Nós não temos o tipo de figura como Kissinger. Temos políticos muito irritados e emocionais que, como você sugeriu, não soam nada racionais. Mas uma coisa que é diferente de 73, no entanto, seriam as alternativas nos mercados de energia. Temos a produção de xisto dos Estados Unidos. Temos diversificação, por exemplo, não apenas de fornecedores, mas também de fontes de energia, como as renováveis, nas quais a China está liderando o caminho. Você acha que isso impacta as coisas, seja reduzindo o impacto ou levando os países a migrar mais rapidamente para as energias renováveis? Bem, veja, o Paul Krugman já fez esse ponto, e sem dúvida ele está certo. O grau em que somos dependentes de energia, ou tão dependentes de combustíveis fósseis hoje, é menor do que era nos anos 70, justamente por causa de tudo que mencionei. As fontes renováveis, bem como o aumento da eficiência no uso, esse tipo de coisa. Tudo isso reduziu nossa dependência energética. No entanto, ainda somos altamente dependentes de combustíveis fósseis. Não tanto quanto nos anos 70, mas dado nosso nível menor de dependência, podemos dizer que o impacto seria mais brando nesse aspecto. Mas há outro ponto. Estamos muito mais vulneráveis financeiramente, por causa da desregulamentação financeira e do endividamento das famílias. Então, temo que este último fator, como um efeito secundário da crise energética, possa tornar a crise geral muito mais grave. A economia tornou-se financiarizada nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. A Alemanha pode ser um caso à parte. Eles mantiveram sua indústria, embora isso possa mudar agora. Mas os Estados Unidos e a Grã-Bretanha tornaram-se financiarizados em um grau considerável, e os Estados Unidos mudaram de rumo. Isso é algo que posso discutir historicamente. Com o papel do dólar americano, os Estados Unidos passaram de uma superpotência industrial, o que eram, digamos, na Segunda Guerra Mundial.
chegou a extraordinária capacidade produtiva dos Estados Unidos. Extraordinary productive capacity of the United States. By, beginning in the 70s, US emerged. No início dos anos 70, os Estados Unidos surgiram como uma superpotência financeira, como ainda são hoje. O lado negativo disso é que, internamente, dependemos tanto do setor financeiro que isso pode se tornar um castelo de cartas. Se ocorrer um choque real, como um choque energético, isso também pode gerar uma crise financeira. Portanto, é difícil dizer se estamos mais ou menos vulneráveis do que estávamos nos anos 70. Meu palpite é que provavelmente mais, dada a situação financeira, a fragilidade financeira em que nos encontramos hoje. Acho que quanto à forma como isso vai se desenrolar, veremos. Vai ser ruim de qualquer jeito. A questão é, o quão ruim. It's going to be bad no matter what, and the question is how bad. Eu costumo pensar que quando Trump usa o slogan "tornar a América grande novamente", isso na verdade significaria levar os Estados Unidos de volta a 1973. Foi nessa época que, depois do choque do petróleo, as coisas começaram a dar um pouco errado. Dá para ver o que alguns chamam de grande desacoplamento, quando as empresas continuaram aumentando os lucros, mas os salários ficaram estagnados. Os níveis de endividamento começaram a sair do controle. Todas essas consequências econômicas. Na verdade, muito disso depois da crise do petróleo em 73. Isso mesmo. Está absolutamente certo. Sabe, se você olhar para algumas das décadas felizes, os franceses se referem a elas como os 30 anos gloriosos. Na verdade, foram 23 anos gloriosos, de 1950 a 1973, se você observar os dados. Mas isso acabou. Os 30 anos gloriosos terminaram em 1973 para os Estados Unidos e a Europa. E foi uma era de, antes de tudo, desempenho econômico mais baixo, permanentemente mais baixo, mas também de uma concentração de riqueza muito maior. Os Estados Unidos estavam vendo uma concentração extraordinária de riqueza e uma estagnação dos salários e dos padrões de vida. A maioria dos americanos hoje vive de salário em salário. Eles não têm reservas. Vai ser interessante ver o que acontece se a renda deles cair por causa da inflação. Esse vai ser um resultado interessante. Mais uma coisa, é claro, é que a resposta histórica à inflação nos anos 70 foi a austeridade. Aumentar o desemprego como forma de controlar a inflação e reduzir o padrão de vida, basicamente como um meio de controlar os preços. Isso aconteceu nos Estados Unidos, especialmente no final da década, com consequências devastadoras. Produziu uma recessão ainda mais profunda nos anos 70, e grande parte disso veio dos preços do petróleo. Então podemos estar prestes a enfrentar uma onda massiva de inflação. Já estamos vendo isso. Quando você enche o tanque de gasolina nos Estados Unidos, os preços já subiram cerca de 1/3. Suspeito que isso seja apenas o começo. Os preços de energia e alimentos sobem porque a agricultura é muito dependente de energia. E assim a próxima fase pode ser um apelo à austeridade, para que o Banco Central, o Federal Reserve, aumente as taxas de juros, eleve o desemprego e reduza o padrão de vida como forma de controlar a inflação. Isso deve gerar bastante agitação. As pessoas odeiam quando o padrão de vida é reduzido, e com razão. No geral, acho que o que estamos vendo é como a política externa está desgastando o tecido social nos Estados Unidos e também na Europa. Você sabe, houve o corte de energia na Europa, ou um corte parcial de energia vinda da Rússia, um dilema criado por eles mesmos, pode-se dizer, mas que certamente reduziu o padrão de vida. E, em certa medida, também nos Estados Unidos. Agora estamos vendo um segundo corte na Europa, e é claro também apelos para aumentar os gastos militares, às vezes de forma dramática. Isso vai realmente desgastar o tecido social do Norte. Um dos preços que a liderança europeia terá de pagar é o aumento da turbulência e dos problemas sociais na Europa, além do crescimento da extrema-direita, partidos como o AfD na Alemanha e o Reform Party no Reino Unido. Esses partidos estão crescendo rapidamente,
E isso é consequência das decisões tomadas pelas elites europeias, que não aprenderam nada com os erros do passado. Sim, um argumento que eu me lembro, acho que foi feito no Financial Times, mas depois repetido entre as elites políticas na Europa de diferentes formas, era que por causa da guerra contra a Rússia na Ucrânia, a Europa teria que abandonar seu estado de bem-estar social para construir um estado de guerra. Então, sabe, como outro diria, é só transferir dinheiro para o setor militar. Mas esse dinheiro agora parece estar desaparecendo. Portanto, qualquer problema econômico que existisse há um mês vai ficar muito, muito pior. E como eu disse, enquanto todas essas coisas estão dando errado, elas também vão se militarizar. Então não é apenas o aspecto econômico, mas também como isso vai impactar a sociedade. Porque, de repente, não teremos mais o estado de bem-estar social. Essencialmente, a forma como as sociedades têm sido organizadas desde a Segunda Guerra Mundial terá que chegar ao fim. Vamos começar a ver uma linguagem mais militarista por parte de líderes e políticos. Como isso se encaixa, eu acho, na mudança da sociedade? Eu ia te perguntar se nossas economias são mais resilientes hoje, mas você meio que já respondeu isso. Novamente, com os Estados Unidos afundados em 39 trilhões de dólares e a Europa também indo extremamente mal, não parece que estamos preparados. Mas, mais uma vez, se deixarmos de lado a questão econômica, como a economia disso impacta o componente social? Eles destroem as sociedades, previsivelmente. Sabe, uma das coisas mais prejudiciais que alguém pode ter é o estresse, especialmente o estresse financeiro. Isso não faz bem nem fisicamente nem mentalmente. E você vai ver muito mais disso nos Estados Unidos e na Europa, com resultados muito negativos. Os Estados Unidos são um país interessante, de certo modo. É muito rico, tem um poder militar incomparável, todo mundo sabe disso. Mas se você andar pelas cidades americanas, é um país que está deteriorado e não funciona muito bem. Você vê problemas sociais imensos, acampamentos enormes de pessoas sem teto, inclusive bem em frente à minha casa em Tucson, no Arizona. Infraestrutura totalmente deteriorada e que não funciona. Sabe, se você voar da Europa para os Estados Unidos, é bem provável que pouse no aeroporto internacional Kennedy, em Nova York. Esse é um dos aeroportos mais mal conservados que já vi na minha vida, completamente disfuncional. E a maioria dos aeroportos americanos é assim. Estações de trem, estações de metrô, as estradas, nada funciona. Esse é um país que simplesmente não funciona mais. E há muitas razões para isso, mas uma delas é o gasto excessivo com o setor militar. Há décadas temos priorizado armas em vez de bem-estar, e agora isso está nos alcançando. A Europa é um lugar muito mais agradável para se viver. Meu filho se mudou permanentemente para a Holanda, em parte por esse motivo. Eu estive lá e fiquei muito impressionado com o fato de que a qualidade de vida é visivelmente muito mais alta. Nunca estive no Japão, mas entendo que o Japão é ainda mais organizado do que a Europa. E acho que estou expressando espanto pelo fato de que a Europa, de alguma forma, imagina que gostaria de se tornar mais parecida com os Estados Unidos. Bem, boa sorte com isso. Boa sorte com isso. Sabe, se quiserem se tornar mais parecidos com os Estados Unidos, os líderes europeus deveriam andar pelas cidades americanas e ver como elas estão hoje em dia. Querem se tornar mais parecidos com isso? Bem, acho que precisam procurar um psiquiatra. Eu vi o Hegseth. Ele fez um comentário 1 ou 2 dias atrás, dizendo que o problema com o Irã era que eles continuam gastando seu dinheiro em armamentos em vez de investir em seu povo. E eu pensei, que coisa maravilhosa de se dizer, porque isso é parte do problema lá. Mas acho que você está absolutamente certo, porque na Europa, isso é algo que os europeus costumam apontar e criticar nos americanos. Por que gastar tanto com o exército em vez de investir na sociedade? Mas agora está acontecendo o contrário. Os europeus estão começando a imitar o modelo americano, tirando dinheiro dos gastos sociais.
take away from societal spending. Otherwise, I agree with you very much. I did Fora isso, concordo muito com você. Fiz um dos meus doutorados na Holanda. Sim, uma comunidade ótima, aliás. Não sei, sou um grande fã, pelo menos. Mas uma coisa que vimos em 1973 foi que todos esses estados produtores de petróleo conseguiram limitar sua oferta de energia nos mercados para alcançar diferentes objetivos geopolíticos. Como você vê o petróleo e o gás sendo usados desta vez como arma? Porque, novamente, eles não estão todos do mesmo lado. Podem usá-los por motivos diferentes. Mas também, parece que está numa época muito diferente agora. Ou seja, o mundo todo está tentando bem se afastar do sistema hegemônico. Basicamente, desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm dominado todos os principais corredores de transporte marítimo, todos os estreitos estratégicos, as tecnologias, as principais indústrias. Tudo isso, é claro, tem enfraquecido nos últimos anos. Os principais bancos de desenvolvimento dominam a moeda global, em todas as frentes. Mas agora, é claro, há muitos países tentando se afastar e se diversificar em relação a isso, o que significa que há muito mais objetivos geopolíticos ou geoeconômicos possíveis para limitar o fornecimento de energia ou acesso a corredores, seja no Mar Vermelho ou no Estreito de Hormuz. Então, como você vê o petróleo e o gás sendo usados como arma política dessa vez? Bem, a grande questão que todo mundo conhece e que já foi discutida muitas e muitas vezes no seu programa é o declínio da hegemonia americana e a ascensão de um mundo multipolar, além dos esforços desesperados dos Estados Unidos para impedir isso, tanto por razões de orgulho quanto de poder. Há também o fato de existir uma ampla rede de interesses interconectados, liderada pelo complexo militar industrial, que se beneficia dessa hegemonia. Portanto, o establishment dos Estados Unidos, não apenas o governo, mas o establishment em sentido mais amplo, está profundamente comprometido e há muito tempo em evitar o colapso da hegemonia americana, recorrendo a medidas cada vez mais desesperadas. Acho que o primeiro exemplo disso é com os russos. Isso aconteceu de fato antes de os Estados Unidos. Se você observar o histórico diplomático, se o analisarmos de forma fria e objetiva, há agora esse esforço de Donald Trump, que ironicamente queria romper com toda a ideia de guerra sem fim e coisas do tipo. Mas em seu segundo mandato, ele está aprofundando essa mesma ideia de guerra sem fim, agora com o Irã. Vejo isso como algo muito mais consistente com presidentes americanos anteriores, como Joe Biden, que procuraram usar o glorioso sonho do Irã como um meio de consolidar ainda mais o controle dos Estados Unidos sobre o petróleo mundial, restabelecendo o país como o principal hegemon no Golfo Pérsico e assim obtendo vantagem nesse processo. E veja, isso segue uma linha clara. Sob o governo Biden, vimos um esforço para destruir a Rússia, possivelmente até dividi-la em pedaços, cortar a Europa da energia russa e assim estabelecer os Estados Unidos como um polo de poder. Isso fracassou de forma desastrosa. Agora estamos vendo um esforço semelhante para obter controle do Golfo Pérsico por meio da guerra, e isso vai fracassar de maneira ainda mais dramática. Então, acho que o que temos aqui é um declínio gradual da hegemonia dos Estados Unidos. E ao tentar impedir esse declínio, ele acabou sendo acelerado. Os Estados Unidos pisaram no acelerador e aceleraram o próprio declínio. O resultado final, sem dúvida, será aumentar a velocidade com que chegamos a um mundo multipolar. Bem, eu consigo ver o objetivo de Trump aí. Mais uma vez, você enfraquece o Irã, restaura a primazia na região, mas agora parece que isso está fracassando, e o Irã estará em uma posição não necessariamente para ditar o resultado, mas para ter mais influência do que tinha antes desta guerra. Se eu estivesse aconselhando o governo iraniano, sugeriria talvez limitar o acesso ao Estreito de Hormuz. Poderiam taxar os países que os atacaram ou contribuíram para isso. Como forma de reparação, poderiam condicionar o acesso ao Estreito de Hormuz à não hospedagem de bases militares hostis ou americanas. Bem, há muito que se pode fazer.
poderiam pedir que não vendessem seu petróleo em dólares se quisessem passar pelo estreito. Quero dizer, há muito poder que se pode ter controlando o Estreito de Hormuz e condicionando o acesso. Parece-me que, bem, isso é, sabe, se eu tivesse aconselhando os iranianos ou os russos, não, desculpe, os americanos, eu sugeriria que se eles não conseguem vencer essa guerra, então pelo menos a segunda melhor opção seria incentivar ou promover algum tipo de instituição de segurança coletiva na região. Ou seja, os iranianos poderiam trabalhar com os estados do Golfo para administrar juntos os estreitos. Algo que, imagino, tranquilizaria os iranianos de que não seriam atacados novamente, mas também garantiria que todo o estreito fosse administrado de forma justa. Por outro lado, os iranianos teriam que abrir mão de algo, e isso seria o fato de o estreito não estar sob seu controle exclusivo, de modo que não pudesse ser usado de forma de soma zero contra os aliados da América. Mas, novamente, é um pouco como o problema na Europa. A linguagem que os políticos usam é tão emocional e acalorada. É como se estivessem travando a guerra de Deus contra os mulás que querem destruir o mundo. Não parece haver espaço para uma discussão calma sobre se as preocupações de segurança do Irã são legítimas ou quais são as preocupações dos estados do Golfo e dos Estados Unidos. Sabe, onde podemos realmente alinhar nossos interesses? Onde precisamos administrar a competição? Não há discussão alguma. Tudo é tudo ou nada, o que, é claro, não favorece a estabilidade. Mas desculpe, nós estamos... Scott, vamos comentar sobre isso. Acho que o que você viu é um tom muito mais emocional. Durante a Guerra Fria, é claro, sempre houve tons emocionais nas discussões de política externa. Isso não é novidade. Mas o período pós-Segunda Guerra Mundial apresentou um tom muito mais emocional do que durante a Guerra Fria. Sou velho bastante para me lembrar de como a Guerra Fria funcionava. Era um pouco mais distante, mais analítica e mais calma do que hoje. E acho que uma das coisas que aconteceu é que, por algum motivo, as guerras nos Balcãs, especialmente na Bósnia e Herzegovina, e em menor grau em Kosovo, geraram um tipo de entusiasmo emocional quase religioso pela intervenção, um tom muito moralista que substituiu qualquer tipo de análise real. A ideia geral era que se você fizesse uma análise desapegada, isso mostrava que você era uma má pessoa. De alguma forma, você estaria cometendo um ato de imoralidade. Se tentasse usar empatia estratégica, por exemplo, para perguntar como o outro lado via a situação, isso mostrava o quão imoral você era e, portanto, deveria ser ignorado. Esse tipo de linguagem surgiu nos anos 1990, novamente em resposta aos Balcãs, e tem nos acompanhado desde então. Acho que isso influencia muito as discussões. Primeiro na Europa, ainda mais do que aqui, essa é a minha impressão. Na Europa, especialmente na Alemanha, é algo extraordinário. E acredito que isso também influencia o debate sobre a Rússia e a Ucrânia, o que significa que não conseguimos fazer uma análise adequada de por que temos esse movimento. E isso agora está influenciando a discussão sobre o que está acontecendo no Irã. Acho que, embora muitas pessoas nos Estados Unidos e na Europa se sintam desconfortáveis com Trump, seu estilo de comunicação muito estranho, seu comportamento errático e tudo mais, isso é reconhecido pela maioria das pessoas. Acho que ainda existe uma certa sensação de que o Irã é governado por um regime tão perverso, um que persegue mulheres, um que persegue pessoas LGBTQI+, e assim por diante. O que de fato acontece, aliás. Mas a tal ponto que entrar em guerra com eles pode parecer algo bom, ou derrubá-los seria um resultado agradável na visão de muitos, sem qualquer análise sobre o que aconteceria se fossem derrubados. Que desastre seria se eles fossem derrubados? Muito provavelmente. Não podemos fazer essa pergunta porque isso meio que mostra que você é uma pessoa imoral. E eu realmente acho que existe esse tipo de emocionalismo que tomou o lugar da análise. Mais uma coisa que eu quero discutir, porém, já que estou mais ou menos na metade da entrevista, é o papel do dólar.
e como a crise do petróleo dos anos 70 produziu um novo papel para o dólar. Você quer, antes que eu entre nesse assunto, me fazer uma pergunta? No, actually, that's where I was gonna go, 'cause on the- Não, na verdade, era exatamente aí que eu queria chegar. Porque, sobre os iranianos fecharem o Estreito de Hormuz, eu presumo que um dos objetivos deles, ao pressionarem por vendas em moedas diferentes do dólar, seja um esforço não apenas para remover a presença militar dos Estados Unidos, mas também para desvincular os interesses de segurança dos Estados na região. Grande parte do motivo de os americanos estarem lá é porque eles fornecem segurança aos estados do Golfo. Essa tem sido, de certa forma, a condição para que eles vendam petróleo em dólares. Então, se você realmente quer afastar os Estados Unidos da região, não basta bombardear suas bases ou expulsá-los do Iraque, por exemplo. É preciso também desvincular o dólar. Parece que esse é sábio raciocínio no Irã. Novamente estou especulando, mas por esse motivo eu realmente queria te perguntar sobre o sistema do petrodólar, ou seja, a relação histórica entre a precificação do petróleo e o dólar americano após o colapso do sistema de Bretton Woods. After the Bretton Woods system collapsed. Bem, o contexto em meados dos anos 1970 era novamente de profunda fraqueza dos Estados Unidos. Uma fraqueza decorrente, antes de tudo, dos problemas econômicos associados à crise do petróleo, mas também da derrota iminente no Vietnã. Na verdade, os Estados Unidos estavam claramente sendo derrotados no Vietnã e foram derrotados em 1975. E para uma grande potência em termos de instrumentos de guerra, isso é algo significativo. É um evento humilhante. Associado a isso, do ponto de vista econômico, está o fato de que em 1971, os Estados Unidos, pela primeira vez de forma sustentada, passaram a ser um país deficitário em sua balança comercial. Os Estados Unidos, tradicionalmente um exportador muito forte de produtos industriais e agrícolas, passaram a ter déficit, estavam importando mais do que exportando. E isso é um problema real porque, bem, antes de tudo é preciso equilibrar o comércio em algum momento. Além disso, o dólar americano havia sido estabelecido desde 1944 como a moeda mundial. Era a moeda mundial, eles conseguiram isso. Então, o status do dólar passou a se visto como estando sob ameaça, e isso era discutido abertamente. E novamente vi isso nos documentos daquele período. Discutiu-se abertamente que talvez fosse necessário considerar uma nova ordem mundial baseada em alguma moeda global, não baseada no dólar, dada a fraqueza econômica americana. Mas isso foi evitado. Foi evitado porque o dólar é uma fonte de poder para os Estados Unidos, certo? Como os Estados Unidos são únicos em emitir a moeda mundial, eles controlam a política monetária de todo o mundo, não apenas dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos foram muito relutantes em abrir mão desse grande privilégio, o privilégio exorbitante, como os franceses o chamavam. E então foi feito um acordo que envolvia petrodólares. Em 1974, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, William Simon, voou secretamente para Jeddah, na Arábia Saudita. Isso só veio à tona recentemente, aliás. Ficou classificado por muito tempo. Os Estados Unidos fizeram um acordo com os sauditas. O acordo era que a elite saudita possuía enormes reservas, provenientes dos lucros muito aumentados com as exportações de petróleo, e esses fundos estavam apenas parados em bancos rendendo juros. Então, o acordo previa que a Arábia Saudita aplicaria seus excedentes na compra de títulos do Tesouro dos Estados Unidos como forma de financiar a dívida americana. Além disso, usaria sua influência sobre os menores estados do Golfo, como Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, para fazerem o mesmo. E eles fizeram isso, como estavam comprando títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E, novamente, isso não foi reconhecido na época, mas fazia parte de um acordo explícito. Isso enviou um sinal aos bancos centrais e banqueiros privados de todo o mundo para investirem seu dinheiro em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, financiando assim a dívida americana. E assim, essa foi uma forma de compensar a fraqueza econômica dos Estados Unidos
e também garantiu que o país passasse de uma potência industrial para uma potência financeira. Os Estados Unidos passaram a ser vistos como um porto seguro para dólares excedentes, que agora eram usados basicamente para financiar a dívida. E isso, essencialmente, deu uma nova sobrevida à hegemonia econômica americana. Significou que os Estados Unidos puderam financiar centenas de bases no exterior que, de outra forma, poderiam ter se tornado inviáveis. Significou que os Estados Unidos possuíam um enorme instrumento que podiam usar para controlar outros países, inclusive, aliás, para operacionalizar sanções contra nações, o que é uma enorme fonte de poder, inclusive contra o Irã, a Venezuela e Cuba. Há um custo enorme, aliás. Houve recentemente um estudo publicado pela The Lancet, no Reino Unido, que constatou que, em média, 500 mil pessoas por ano morreram nos últimos 50 anos por causa das sanções dos Estados Unidos. E isso foi possível graças ao dólar, ao novo fôlego que a moeda recebeu dos sauditas. Em troca, o que os sauditas obtiveram foi proteção política dos Estados Unidos. Eles receberam vendas maciças de armas dos Estados Unidos e cooperação com o país, por meio da qual seus serviços de inteligência puderam operar em todo o Oriente Médio e na África, junto com a CIA. E, em contrapartida, também tiveram que basicamente fechar os olhos e aceitar que os Estados Unidos seriam aliados de Israel. E tiveram que tolerar isso, o que fizeram. Portanto, esse foi o acordo, e ele tem durado desde então. E é um acordo que agora pode muito bem estar se desfazendo. Sim, bem, como eu estava dizendo, a dívida hoje é muito diferente do que era em 1973. Está em cerca de 39 trilhões de dólares agora. Lembro, em 2008, quando começou a crise financeira global, era em torno de 9 trilhões de dólares. Agora são 39 trilhões. Então o problema é que a dívida é insustentável e, como você disse, também está sendo usada como arma. Por meio de sanções, cria-se uma grande demanda por alternativas, especialmente para potências como a China e a Rússia, porque, ao manterem grandes quantidades de dólares, elas estão na prática permitindo que os Estados Unidos as taxem. Se os Estados Unidos imprimem mais dinheiro, o governo tem mais para gastar, mas as reservas da China e da Rússia passam a valer menos. Então, é uma forma de taxar países, taxar seus próprios adversários para contê-los. Isso cria um incentivo muito forte para se afastar do dólar, ou pelo menos para ter alternativas. Portanto, dado que agora existe esse desafio, ou possível desafio, ao sistema do petrodólar, esse poderia ser um dos cenários ou possíveis desdobramentos de uma guerra contra o Irã. Quão importante você acha que isso é para o poder americano? E o que aconteceria se o IXMIR intensificasse a erosão do dólar norte-americano? Bem, deve-se observar que os benefícios econômicos disso foram amplamente exagerados. Acabei de ouvir Jeffrey Sachs, que é economista, basicamente dizer que os benefícios econômicos para os Estados Unidos são, como eu disse, exagerados. E acho que há uma forte tendência na profissão econômica em geral de concordar com isso. Pode-se ver que isso realmente não contribui tanto para a prosperidade americana. Pelo contrário, pode-se dizer que os Estados Unidos estariam em melhor situação se desvalorizassem o dólar, tendo um dólar mais fraco para incentivar as exportações e a reindustrialização. O benefício é estratégico. É estratégico no sentido de que é uma arma que os Estados Unidos podem usar contra outros países e um instrumento para ampliar o poder americano. Por exemplo, o fato de termos basicamente conseguido punir o Irã por décadas por não ser um vassalo dos Estados Unidos foi possível por causa do dólar. Tentaram fazer o mesmo com a Rússia. Acho que a Rússia era um pouco grande e poderosa demais para que isso funcionasse, mas achávamos que funcionaria. Pensávamos que poderíamos destruí-los com sanções econômicas graças ao dólar. E a isso. Mas, novamente, não está claro que isso seja um grande benefício para o público americano em termos de prosperidade econômica. Não acho que isso produza prosperidade alguma.
é bom para o setor financeiro, aliás. O setor financeiro se beneficia disso, certo? Isso injeta muitos dólares na economia dos Estados Unidos, e o setor financeiro pode, digamos, brincar com isso e ajudar a turbinar as finanças. Mas, novamente, isso não está realmente no interesse do público americano de forma mais ampla, porque a financiarização tem sido um dos principais motores da desindustrialização nos Estados Unidos. A necessidade de empregos sindicalizados bem remunerados, por exemplo, tem andado de mãos dadas com a financiarização. Então não tenho certeza se nada disso é realmente benéfico para o público americano. Estamos sacrificando prosperidade e altos padrões de vida em troca de grandeza e poder internacionais, o que pode-se dizer temos feito desde 1945. Mas estamos vendo isso se desfazer, como foi observado. Os países estão começando a reconhecer que esse é um sistema intolerável. Países como a China e a Rússia são poderosos o suficiente para resistir a ele. Tenho certeza de que a China está rapidamente diversificando seus ativos denominados em dólares americanos, porque não quer ficar vulnerável a sanções ou ao controle dos Estados Unidos. Não estou vendo muitas evidências de que a China esteja tentando estabelecer o yuan ou renminbi como uma moeda global para substituir o dólar. Acho que o que estamos vendo muito mais são relações bilaterais em que os países essencialmente comercializam entre si, quase na forma de escambo, usando suas próprias moedas. Pelo que posso perceber, não vejo uma substituição global para o dólar acontecendo tão cedo. Pelo menos se há alguma tendência nessa direção, eu ainda não a vi. Talvez pudéssemos fazer essa pergunta ao Jeffrey Sachs. Ele provavelmente poderia dar uma resposta mais informada. Mas, de qualquer forma, o que estamos vendo é a desdolarização, que acredito ser inevitavelmente um dos principais resultados das recentes aventuras externas dos Estados Unidos, primeiro na Ucrânia e na Rússia, e agora no Golfo Pérsico. Acho que você tem razão, Owen. Muitas vezes os desafios ao dólar, rivais sendo criados e assim por diante, são vistos como uma ameaça, o que talvez não seja realmente uma ameaça, mas mais um desafio. E isso costuma ser exagerado. Porque para a China, acho que eles concordariam com você que deter a moeda de reserva mundial teria um custo significativo em termos de desenvolvimento econômico. Então eles parecem relutantes em assumir esse papel. Acho que, em vez de os chineses assumirem o status do dólar como moeda de reserva, é mais provável que vejamos um comércio mais simples, talvez mais em moedas nacionais ou algo atrelado ao ouro. Não tenho certeza, mas de qualquer forma, não parece que ter o dólar como moeda de reserva seja algo apenas benéfico. Como última pergunta, como você vê as tensões atuais com o Irã? Até que ponto você acha que isso pode afetar o sistema de petróleo e de moedas que temos hoje? Você acha que a guerra que estamos vendo agora no Irã terá um impacto real ou são apenas ameaças e consequências? Ou você acha que há um movimento mais amplo, uma estratégia mais abrangente por trás disso? Bem, o Irã tem todos os incentivos não apenas para se afastar de qualquer tipo de comércio denominado em dólar, mas também para incentivar outros países a fazerem o mesmo. Na medida em que agora tem controle significativo sobre o que passa pelo Estreito de Hormuz, eles estão em posição de fazer isso. Portanto, presumo que, dado o controle que exercem sobre o Estreito, tentarão limitar o comércio em dólares o máximo possível. E a China, é claro, vai apoiá-los. A Rússia também os apoiará, não apenas militarmente, mas incentivando a desdolarização, porque também tem interesse nisso. Então acredito que há todos os motivos para pensar que o que estamos vendo é uma ampla mudança do domínio americano para uma hegemonia financeira, agora acelerada por movimentos desesperados para preservar a dominância dos Estados Unidos. Primeiro por Biden e agora por Trump. Essa é uma consequência tão irônica do governo Trump.
Porque um dos motivos pelos quais eu estava otimista em relação a Trump era que nesse momento tão turbulento, achei que ele poderia sinalizar que era capaz de fazer a transição para um sistema mais multipolar, o que também seria benéfico para os Estados Unidos, em vez de se apegar ao papel de hegemon global, o que continuaria a esgotar os recursos do país. Aumentaria ainda mais sua dívida e levaria o restante do sistema internacional a se equilibrar coletivamente contra ele. Ele parecia argumentar, por meio da nova estratégia de segurança, que se recuássemos um pouco para o hemisfério ocidental e nos concentrássemos na China, se parássemos de buscar a primazia global, então as outras grandes potências começariam a se equilibrar entre si. Sabe, poderíamos recuperar nossa força. Seria bom para os Estados Unidos se reerguerem. O restante do mundo ficaria sob um equilíbrio de poder, e isso poderia ter sido o ideal. Então, ver agora essa guerra contra o Irã, que, depois de todos os erros de Biden, apenas a coloca em um nível ainda mais extremo, é algo bastante notável. Para ser sincero, eu não entendo. De acordo com a forma como ele comunicou qual deveria ser a grande estratégia dos Estados Unidos daqui para frente, em comparação com o que ele realmente está fazendo, é muito difícil compreender. Eu queria saber se você tem alguma consideração final sobre isso antes de encerrarmos. Wondering if you have any final thoughts on this before we wrap up. Sim, eu tenho algumas reflexões sobre isso. Acho que o que estou vendo com o Trump é que há uma grande diferença entre o que ele fez em seu primeiro mandato e o que está fazendo agora, ou o que diz que fará em um segundo mandato. No primeiro mandato, ele fez muitas coisas muito destrutivas, incluindo rasgar o acordo que havia sido firmado entre os Estados Unidos e o Irã sobre o enriquecimento nuclear, e ele assassinou um general iraniano, o general Soleimani. Ele fez todo tipo de coisa que desestabilizou o mundo. Mas uma coisa que ele não fez, ele não começou uma nova guerra. E eu diria que ele foi o primeiro presidente americano, desde 1945, que não iniciou nenhuma nova guerra. Todo presidente americano, exceto Donald Trump, fez isso. Mas ele não fez. E nesse sentido, ele foi de fato um presidente americano menos agressivo militarmente, menos militarista do que qualquer outro que tivemos antes. E, deixe-me explicar isso. Há uma questão maior aí a qual chegarei em um momento. Mas, obviamente, em seu segundo mandato, ele está mostrando a tendência oposta, seguindo muito de perto um roteiro neoconservador que antes havia criticado. Vi isso especialmente nas posições do secretário de Estado, Marco Rubio, ou assim parecia. Ele tinha uma orientação muito neoconservadora. E Trump está se tornando extremamente agressivo, mostrando um nível de agressividade comparável ao de seus predecessores, incluindo Biden. Isso é realmente notável, e um tipo de linguagem sedenta de sangue que é perturbadora de ouvir, para ser honesto, porque vai além de qualquer coisa que ele tenha dito em seu primeiro mandato. A questão é, por que ele mudou? E essa é uma pergunta difícil de responder, porque seria preciso ler a mente dele. O que consigo entender é que Trump, com sua megalomania, e ele certamente tem uma tendência extraordinariamente narcisista, não queria apenas ser um presidente de 2 mandatos. Ele queria ser um presidente verdadeiramente grandioso. E ele parte da visão de que um grande presidente é aquele que vence guerras. Obviamente ele não vai vencer esta guerra, mas presumiu que venceria. E eu presumo que esse seja o principal motivo aqui, deixar um legado de grandeza. Este é o ingresso para esse legado. Deixe-me acrescentar que há uma questão maior sobre essa base popular. Uma das razões pelas quais Trump foi eleito, há muitas razões, é claro, mas uma delas foi um desejo popular genuíno de pôr fim à expansão americana no exterior. A expressão América em primeiro lugar significa muitas coisas. Uma das coisas que ela significa, acredito, para muitas pessoas, é mais ênfase na manteiga e menos nas armas, certo? E o fim das guerras e aventuras constantes no exterior. Posso oferecer uma pequena visão pessoal sobre isso porque, lecionando no sul do Arizona, onde há uma presença militar muito forte, tive ao longo dos anos e décadas
muitos militares em minhas aulas. Lembro que após a guerra ao terror, percebi um tom distinto de amargura entre as pessoas. Homens e mulheres voltavam dessas guerras e, de certo modo, haviam sido enganados e maltratados pelo sistema. Eles estavam muito ressentidos com toda a ideia de um vício constante em guerra, algo que realmente precisa acabar. Acho que um dos atrativos de Trump foi o fato de ele parecer canalizar esse ressentimento. E, portanto, o que estamos vendo aqui é muita turbulência política nos Estados Unidos, à medida que a coalizão de Trump se desfaz, e ela já está se desfazendo. Vimos Tucker Carlson, o famoso comentarista conservador, criticar a guerra de forma muito contundente. Você já viu muitos outros. E então acho que, à medida que a guerra vai cada vez pior, e os americanos começam a morrer em maior número, se Trump enviar forças terrestres, como está prestes a fazer, acredito que haverá muita turbulência política com resultados muito incertos. Os democratas, é claro, também estão comprometidos com esse tipo de política, pelo menos em termos gerais. Muitos deles apoiaram a guerra no Irã, tenho certeza. E a oposição deles a Trump, penso eu, é em grande parte apenas partidária. É o fato de ser o Trump fazendo isso, não a guerra em si que eles realmente contestam. Agora, novamente, como isso vai se desenrolar à medida que o público se cansar dessas políticas, será muito difícil de prever. It's going to be very hard to predict. Eu acho que, bem, os europeus agora, eles parecem ser muito críticos em relação à guerra, mas não acho que isso seja uma postura moral. É só que eles estavam mais otimistas quando viram a guerra indo bem. Essa é a minha teoria, pelo menos. Se Trump tivesse pedido para eles se juntarem nos primeiros 1 ou 2 dias, eles teriam se juntado. Mas ele pediu tarde demais, quando as coisas estavam desmoronando, e então ele estava basicamente pedindo que eles carregassem o fardo. E eu ouvi que essa é parte da preocupação dos estados do Golfo também. Se eles se envolverem totalmente nessa guerra, isso poderia, na verdade, dar a Trump a oportunidade de recuar e dizer, bem, sabe, esse é um conflito entre sunitas e xiitas, está aí há 1000 anos, nada a ver comigo. E você sabe, jogar isso para eles, como ele terceirizou a guerra da Ucrânia para os europeus. Mas, no geral, acho que você está certo nesse ponto. Sim, sobre as motivações dele. Acho que o sucesso provavelmente tem um preço. Essa foi a principal lição para mim depois da Guerra Fria. Você sai da Guerra Fria vitorioso, a União Soviética desmorona, e então vem a arrogância. Se você acha que pode absorver todos os custos, isso te leva a fazer coisas tolas. Ouvi, por exemplo, quando Biden deu algumas entrevistas dizendo: podemos enfrentar Rússia, China e Irã ao mesmo tempo. Somos a maior potência que já existiu. Quero dizer, quando você começa a falar assim, percebe que o sucesso tem um preço. Enfim, era esse o ponto que eu queria chegar. Acho que o sucesso de Trump na Venezuela também subiu a cabeça dele. Se você simplesmente demonstrar força e confiança extremas, então seu adversário vai se ajoelhar diante de você. E então, é claro, ele vai para o Irã, onde a comparação não fazia o menor sentido. Não existe essa de voar até Teherã e sequestrar alguém ou alguma coisa. Mesmo assassinar um presidente e o país, sabe, acabam aos seus pés. Quero dizer, era uma coisa louca de se acreditar. Mas acho que a arrogância, provavelmente, sim. Lembro que Putin fez um discurso uma vez em que mencionou exatamente isso. Que uma vez que você é um império, se acha que pode enfrentar tudo, pode absorver qualquer custo. Depois de um tempo, falando a partir da própria experiência com o Império Soviético, os custos continuam se acumulando até que, finalmente, chega aquela gota d'água que faz o copo transbordar. Pode ser isso. Mas, de novo, eu também não tenho uma janela para dentro da cabeça do Trump, então é difícil dizer. De qualquer forma, muito obrigado por dedicar seu tempo. Achei aquela comparação com 1973 bastante esclarecedora e interessante. Então, muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much.